Você já precisou tirar uma folga Você já precisou tirar uma folga e ficou com aquela sensação que não podia? Não porque não quisesse, mas porque sabia que se sumisse as coisas iam parar. Ou pior, você tirou a folga, mas ficou tenso. E quando voltou, tinha um incêndio te esperando. Agora me responde honestamente. Se você ficasse fora do seu negócio hoje, por 15 dias, o processo comercial ia continuar funcionando? Os leads seriam atendidos do mesmo jeito? A equipe sabia exatamente o que fazer em cada etapa, sem precisar te ligar? Se a resposta for não, ou se você ficou na dúvida, hoje a gente vai falar aqui nesse conteúdo exatamente sobre isso. Não é falta de comprometimento da sua equipe, não é falta de capacidade. É que o processo existe só dentro da tua cabeça. E o que está na sua cabeça ou na cabeça do dono não escala, não se replica e não sobrevive à sua ausência. Bom, eu sou o Marco, conhecido como Marco do Marketing, sócio fundador da Movimento Estratégia de Marketing. Atuo como um consultor comercial e diretor de marketing. Trabalho com venda há mais de 16 anos. E nesse canal eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a construírem um processo comercial que converte de forma consistente, aumentando, claro, o faturamento com uma margem saudável em até 2 meses. Então, confirma para mim nos comentários se o áudio está bom, se o conteúdo está sendo relevante, se você assistiu às outras aulas e fica até o final, porque eu vou te mostrar hoje qual é o motivo de muitas vezes o seu negócio travar exatamente no momento que ele deveria crescer. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com uma empresa que eu acompanhei, uma prestadora de serviço, tá? Na área de reforma. O dono tinha mais ou menos ali 12 anos de mercado, com uma carteira sólida de clientes e uma reputação que falava por si só. Faturava mensalmente em torno de R$ 3.000 ali, R$ 38.000 de lucro, tá? Por mês. Então, imagina, esse valor para uma pessoa que trabalhava ali teoricamente sozinha, né? Em determinado momento, ele decidiu crescer, contratou 2 pessoas novas para essa equipe. Então ele investiu ali uma média, né, de R$ 2.400 de tráfego, esperando os resultados aparecer. Nos primeiros 2 meses, o volume de leads aumentou bastante. Passou de 20 contatos por mês para 55. Mas o faturamento não acompanhou. Fechou ali em média de 6 contratos. O primeiro mês, né? 5 no segundo, uma taxa de conversão ali de 10% do volume de 175% maior de leads. Ele não conseguia entender por não conseguia entender por quê. Ele tinha mais investimento, mais pessoas, mais clientes, mais leads interessados no produto dele, mas menos resultado proporcional. Quando eu fui olhar o que estava acontecendo, né, ali dentro do processo, a resposta estava numa simples pergunta que eu fiz para os novos funcionários. Como que você decide o que falar quando o lead chega? E a resposta foi simples. Eu pergunto para o João o que ele faria. O João era o dono, tá? Vou usar o João aqui como dono. Cada atendimento que saía do padrão, cada dúvida de abordagem, cada cliente um pouco mais difícil, parava no João. E o João, que deveria estar cuidando da operação e do crescimento, estava respondendo pergunta de atendimento o dia inteiro. Os leads que não conseguiam chegar no João na hora certa ficavam esperando. Alguns sumiam. O que ficava eram atendimentos depois que o interesse já tinha esfriado. Isso acontece aí? Me conta aqui no comentário. Se não é você responder o cara na hora, a pessoa na hora,
fica parado? O problema não era a equipe, o problema era que o processo de como atender um lead existia em um único lugar, na cabeça do dono. E quando você tenta escalar um negócio cujo processo, né, mora na cabeça do dono, o negócio não cresce, ele afunda o dono. Agora me responde no chat, isso aí soa familiar para você? Isso acontece aí? Você reconhece esse cenário no seu dia a dia? Comenta para mim aqui nos comentários e coisas que você sente além disso. Eu vou te explicar o que que acontece por baixo disso, porque o problema esse problema tem 3 faces, e a maioria dos empreendedores só enxerga uma, tá. Quando você está no negócio há anos, você desenvolve um instinto. Você sabe como abordar cada tipo de cliente. Sabe o que fala, sabe o que falar quando o lead hesita, quando o preço assusta. Mesmo quando você manda e ele você entende o tempo de resposta dele, o tempo de reação dele você já sabe. Quando o cliente some, você precisa retomar o contato. Você sabe porque já viveu aquilo dezena de vezes. Só que esse conhecimento está guardado com você, não está em um lugar que outra pessoa possa acessar. Então, pensa numa receita de comida que a sua avó fazia. Ela não precisava de papel. Às vezes a avó até tinha aquela caderninho de receita, né, a minha avó tinha. Mas ela sabia de cor a quantidade de sal o que era a gosto. O tempo de forno que era até dourar. Então, se você perguntasse para ela a receita, ela ia falar assim: "O sal você pode pôr a gosto, ou deixa no forno até dourar", mas ela sabia o tempo. Para ela, funcionava perfeitamente. Mas quando alguém tentava reproduzir, sem ela do lado, saía diferente. Porque o conhecimento estava nela, não na receita. E o seu processo comercial é a receita. Você enxerga de forma instintiva, mas a sua equipe não tem esse instinto. Ela precisa da receita escrita, com as medidas, com o tempo, que cada etapa e com cada etapa definida. E quando essa receita não existe em um papel, o resultado vai depender sempre de quem está presente. Enquanto o negócio é pequeno e o dono faz tudo, ou você faz tudo, o processo invisível funciona. Ele funciona porque o dono consegue acompanhar cada atendimento, corrigir no tempo real, interagir quando é necessário. Mas quando o volume aumenta, seja por crescimento, seja por uma campanha que funcionou muito bem, seja por uma indicação que trouxe muita gente de uma vez só, esse sistema quebra. Porque o gargalo agora é você. E de o pior desse tipo de gargalo é que aquele que é dono não consegue ver, porque ele está dentro do problema. Ele sente que está trabalhando mais do que nunca, porque porque está resolvendo tudo, que a equipe não consegue andar sozinha. Mas, no fundo, ele é a razão disso tudo, opa, acontecer na cabeça dele. Então, vou fazer uma pergunta e eu preciso da tua interação no chat, para que eu possa ir entendendo nos próximos conteúdos se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não. Você já sentiu que
Quanto mais o negócio ele expande, o negócio cresce, mais você trabalha, que a sensação de estar sobrecarregado aumenta junto com o teu faturamento. Comenta para mim aqui, por favor, para que eu possa entender se isso acontece aí também. A equipe que não tem processo documentado desenvolve o próprio processo. Cada pessoa faz de um jeito achando que está fazendo certo. Um atende de um jeito, o outro atende de outro, um faz follow-up de um jeito, um registra histórico de um cliente, o outro acaba não registrando tudo. E o resultado é que você não, o resultado é que você não tem um processo comercial. Você tem tantos processos quanto pessoas na sua equipe. Porque às vezes um manda uma mensagem, eles mandam a primeira mensagem igual, a segunda mensagem já não é tão igual. Ah, mas Marco, muda o que um respondeu, o que o outro respondeu. Aí você acaba ficando dependente da condução do cliente. E quando você tenta identificar aonde está perdendo a venda, você não consegue porque cada atendimento foi de um jeito diferente. Não tem um padrão para analisar. Não tem os dados confiáveis para comparar. Você sabe que está perdendo, mas não sabe onde. Não sabe quanto e também não sabe como mudar. Qual que é a consequência disso? Vamos colocar isso em números para que para que isso consiga ficar claro, palpável aqui para nossa conversa. Né? Quanto é que esse problema está custando? Pensa no cenário que eu mostrei nessa história, tá? Então, 55 leads por mês, 10% de conversão, 5 a 6 contratos fechados. Taxa que deveria estar entre 20 a 25%, com um processo bem estruturado. Se a taxa de conversão fosse 20%, com o mesmo volume de lead, seria 11 contratos fechados por mês. Com ticket médio de, de R$ 1.200, vamos colocar aqui, a diferença entre 6 e 11 contratos é de R$ 6.000 por mês. R$ 72.000 que ficam na mesa por não falta de lead. Não é falta de problema. Não é falta de investimento o problema, mas por falta de processo que se a equipe conseguisse executar sem o dono do lado. Isso eu estou colocando um valor assim, ó, baixo, principalmente para uma empresa de engenharia. Estou fazendo uma conta aqui de padaria, para você entender. Agora, pega um serviço que é 10 mil, 20 mil de faturamento para a empresa, né? Geralmente a empresa de engenharia coloca outros custos juntos, né? Pagamento de mão de obra, pagamento de produto, vai depender do que você está fazendo aí. E tem um custo que não aparece no extrato do banco, mas ele é real. O custo de ter o dono preso dentro dessa operação, que era para estar rodando sem ele. Cada hora que você gasta respondendo pergunta que a sua equipe deveria estar respondendo, que deveria saber responder, é uma hora que você não está pensando no crescimento da sua empresa. É uma hora que drena a sua energia desnecessariamente para a tomada de decisão. O negócio que você não tem o processo documentado não apenas fatura menos, ele prende o dono. Você se sente preso no seu negócio? E um dono preso dentro de uma operação não tem como construir um negócio que ele imaginou quando começou. Isso é um ponto cego. E eu não estou falando aquele papo de coaching de que você tem que sair do operacional, porque isso é papo de coach. Tem caras grandíssimos que falam isso.
Porém, você não está nessa fase de sair do operacional. Você precisa sair do operacional de forma estratégica. Você tem que ter pessoas que vão fazer isso para você fazer aquilo. Depois você coloca uma outra pessoa ali e vai fazer outra coisa. Coloca uma pessoa aqui e vai fazer outra coisa. Coloca uma pessoa aqui e vai fazer outra coisa. Que são os pontos de crescimento da sua empresa. E o ponto cego parece que o problema é a equipe. Mas o problema é a ausência de processo que a equipe possa seguir sem precisar de você em cada passo. Quando o negócio está documentado e funcionando, a sua ausência deixa de ser uma ameaça para o negócio. Quando o problema está documentado, um novo funcionário não precisa aprender observando você por meses. Ele tem aonde consultar. Tem o passo a passo do atendimento, sabe o que perguntar para o lead, sabe quando e como fazer um retorno, sabe aonde registrar depois de cada conversa. Quando o processo está documentado de verdade, você consegue olhar para os números e identificar exatamente aonde está o problema. E sem a taxa de resposta, quero dizer assim, saber se você tem ou não tem taxas de resposta, para saber se elas estão boas, se elas estão convertendo. Aí você começa a identificar, isso a gente está falando do início. Aí depois você começa a identificar se essa pessoa evoluiu no processo, se ela está no começo, no meio e no fim. Hoje mesmo estava falando com um cliente sobre isso. Você constrói um processo, depois você vai ajustando ele. Poxa, eu estou vendo que aqui nessa etapa do processo está muito engessado, preciso soltar um pouquinho, para as pessoas começarem a passar desse processo, dessa etapa. E aí você sabe exatamente aonde apertar ou soltar os parafusos. Quando o processo está documentado, você pode sair por uma semana do seu negócio que ele vai continuar funcionando, independente se ele está 100% ajustado ou não, porque as pessoas sabem o que e aonde consultar. Ele não é perfeito. Ele não vai ser perfeito, provavelmente nunca, mas ele vai funcionar. Sem um incêndio te esperando quando você voltar. E quando você chega nesse ponto, algo muda no seu negócio inteiro. Vai mudar na sua empresa inteira. Porque você sabe, porque você sabe para onde ser o bombeiro. Porque aí você vai saber priorizar qual incêndio eu preciso apagar primeiro, porque o incêndio não vai parar, não vai zerar seus incêndios, seus problemas não vão parar de acontecer. Mas aí você para, inclusive, de ser bombeiro e começa a ser um arquiteto. Você para de resolver o que quebrou ontem e começa a construir o que vai funcionar para o próximo ano, para o futuro. E aí o futuro cresce e com margem, porque você não está mais gastando a tua energia para para manter o que você já tem. Você está usando a sua energia para aumentar o teu crescimento, para aumentar as coisas, para construir mais áreas, para desenvolver mais áreas. Se essa live está fazendo sentido para você, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, talvez você não esteja assistindo ao vivo. Eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo para mim. O, comenta aqui embaixo para mim. Hoje, se um funcionário novo entrasse na sua empresa amanhã, né? Você vai contratar uma pessoa amanhã. Ele conseguiria atender um lead, uma pessoa que chegasse do começo ao fim, sem te perguntar nada? Responde para mim, se sim ou se não, né? Se eu tivesse um funcionário novo, ele conseguia atender sem mim ou não. E me conta qual é a sua maior dificuldade, se você sente, quando tenta, que a equipe execute um processo sem você, se isso funciona ou não.
Eu vou ler todos os comentários, se isso fez essas 3 fases fez sentido para você e qual é o impacto que isso causou para você, causa aí na sua empresa. E eu vou responder todos eles e quem sabe eles virem um conteúdo aqui para o nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa o like se fez sentido, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos, porque nas próximas lives eu vou trazer nos próximos conteúdos, talvez você não esteja assistindo online, nos próximos conteúdos eu vou trazer exatamente a, os próximos passos para que você consiga ir desenvolvendo isso. Então, não deixa de se inscrever, ativar o sininho e deixar aí a sua curtida se fez sentido. Comenta essas 3 respostas aí para mim poder ler com você. Tá certo? Então, eu agradeço pelo teu tempo aqui e fico à disposição. Siga nas demais plataformas também. Vai ser um prazer ter você acompanhando o nosso conteúdo. Valeu!